febre maculosa é uma doença bacteriana. Ela possui característica de ser infecciosa, febril aguda, com uma apresentação clínica variável. Essa variabilidade pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas graves com elevada taxa de letalidade. Sobre a epidemiologia da doença, a febre maculosa tem maior concentração de casos nas regiões Sudeste e Sul, onde ela ocorre de forma sazonal, com pico de incidência entre os meses de agosto e outubro. O período médio de incubação é de 7 dias, podendo variar entre 2 e 14. Todo caso de febre maculosa é de notificação obrigatória às autoridades locais de saúde. Em Minas Gerais, entre 2008 e 2016, foram confirmados 113 casos, com maior acometimento do sexo masculino e na faixa etária dos 15 a 30 anos. A letalidade média foi de 34,6% e o maior número de casos ocorreu na região metropolitana de Belo Horizonte. Em 2016, não houve até o momento elevação na média do número de casos. A febre maculosa é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, que é um cucobacilo gram-negativo e um patógeno intracelular obrigatório. Ele possui um tropismo pelas células epiteliais, especialmente as do endotélio vascular, o que está relacionado com as manifestações clínicas que veremos mais adiante. É importante destacar também que, para esta bactéria, o ser humano é um hospedeiro acidental, ou seja, ele não participa na propagação desta bactéria. Quanto aos vetores da febre maculosa, vale destacar o papel dos carrapatos. Todos os gêneros de carrapatos podem ser reservatórios, porém, o gênero mais importante como reservatório e vetor é o gênero Amplyoma, que conta com as espécies Amplyoma cagenense, ilustrado aqui, Amplyoma cooperi, o dubitatum, e Amplyoma aureolatum, entre as outras espécies. Eles são hematófagos obrigatórios, amplamente distribuídos pelo Brasil, e eles apresentam vários nomes populares para suas diferentes formas de vida. Os adultos são conhecidos como carrapato estrela e carrapato de cavalo, entre outros nomes, e as ninfas são conhecidas como vermelhinho. As larvas são conhecidas como carrapatinhos e micuins. Por outro lado, a Rickettsia rickettsii também é encontrada em algumas espécies de animais domésticos e silvestres. E vale destacar aqui os equídeos, cavalo e burro, os roedores como a capivara e marsupiais como o gambá, como importantes no ciclo da transmissão da febre maculosa, sendo transportadores de carrapatos potencialmente infectados. Em relação à transmissão, o agente etiológico é transmitido nos carrapatos de várias formas, entre os diferentes estágios de vida, que é a forma transestadial, de forma vertical ou transovariana, através da cópula ou por meio de repasto sanguíneo nos animais com quantidade suficiente de Rickettsia rickettsii no sangue. Estes carrapatos podem permanecer infectantes durante toda a vida, que em geral dura de 18 a 36 meses. E como a febre maculosa é transmitida a homem? É principalmente através das picadas de carrapatos infectados. E neste caso, é necessário que o carrapato fique aderido por um período de 4 a 6 horas para essa transmissão ocorrer. Além disso, também pode acontecer a transmissão por contaminação das lesões de pele quando o carrapato infectado é esmagado. Após o contato com Rickettsia rickettsii, haverá um período de incubação de 2 a 14 dias, em média 7 dias, até o aparecimento de primeiros sinais e sintomas no paciente. A febre maculosa é uma doença sistêmica e apresenta sintomas inespecíficos, como febre, geralmente alta, cefaleia, mialgia intensa, mal-estar generalizado, náuseas e vômitos. Entre o segundo e o sexto dia surge o exantema maculopapular, que junto com a febre e a cefaleia configuram os sintomas mais presentes entre os pacientes, sendo o exantema o mais importante deles, mesmo que ele só apareça de 50% a 80% dos casos. Nos casos graves, o exantema maculopapular evolui para um padrão petequial difuso e pode evoluir para sufusões hemorrágicas. Nesses casos, pode haver edema de membros inferiores, hepatosplenomegalia, insuficiência renal, náuseas, vômitos, dores abdominais, insuficiência respiratória, meningite, icterícia, entre outros sintomas.
Já nos pacientes não tratados, além de ter a possibilidade de ocorrer as mesmas manifestações clínicas presentes nos casos graves, as sufusões hemorrágicas podem levar à necrose e a manifestações neurológicas do paciente, podendo levar a um coma profundo. Quanto ao diagnóstico da febre maculosa, deve ser feito baseado inicialmente nos sinais clínicos do paciente, associados aos dados epidemiológicos adequados que já foram explicitados. O diagnóstico precoce dessa doença é um grande desafio, já que seus sintomas são inespecíficos e podem ser confundidos com outras doenças, como, por exemplo, dengue, hepatite viral, meningite, malária, sarampo, lúpus e a pneumonia, sendo algumas dessas doenças de alta letalidade, alto potencial de surto e que têm necessidade de tratamento precoce para que o desfecho clínico seja favorável. Atraso no diagnóstico de todas essas doenças e também da febre maculosa e, consequentemente, no início do tratamento, podem provocar complicações graves. Portanto, os exames laboratoriais podem ser auxiliares no diagnóstico definitivo. Os testes laboratoriais mais indicados para o diagnóstico inespecífico e auxiliar da febre maculosa são o hemograma e a avaliação de algumas enzimas. O hemograma pode apresentar algumas alterações no padrão das células sanguíneas, por exemplo, anemia, trombocitopenia, que é a redução do número de plaquetas, um achado frequente, mas não obrigatório, e a alteração dos leucócitos. Eles podem estar aumentados ou diminuídos, apresentando algum desvio para a esquerda, ou podem se apresentar normais. Já as enzimas podem estar aumentadas, indicando infecção, como, por exemplo, a creatinoquinase, a desidrogenase lática, aminotransferases e as bilirrubinas. Os exames laboratoriais específicos incluem testes sorológicos, exames de imunohistoquímica e técnicas de biologia molecular. Uma observação importante é que a bactéria Rickettsia rickettsii não cresce em cultura na maioria dos laboratórios, não sendo um teste indicado para esse diagnóstico específico. A reação de imunofluorescência indireta, ou RIF, é o método sorológico mais utilizado e mais disponível na rotina laboratorial. Ele detecta a presença de anticorpos contra a bactéria a partir da coleta de sangue, principalmente o anticorpo IgG. Ele é mais específico e é indicado na interpretação diagnóstica porque o IgM ele pode apresentar reação cruzada com outras doenças, como a dengue e a leptospirose. A amostra do sangue deve ser coletada nos primeiros dias da doença e uma nova amostra em 14 a 21 dias após. Se for observado um aumento de 4 vezes nos títulos de anticorpos da segunda amostra, confirma-se o diagnóstico. Esse exame é uma reação de alta sensibilidade e especificidade. O exame de imunohistoquímica, então, detecta a bactéria em amostra de tecidos obtidas a partir de biópsia de lesões de pele e das petecas de pacientes infectados, principalmente nos graves, ou de material de necrópsia, como fragmentos de pele com lesão, pulmão, fígado, baço, coração, músculo e cérebro. Esse exame deve ser feito antes da antibiótico terapia ou até 12 horas após a sua administração. Já a técnica de biologia molecular, o PCR, é realizada a partir de amostras de sangue e tecido de biópsia e detecta o material genético da bactéria. É importante lembrar que o resultado desses exames pode levar semanas. Por isso, se tiver grande suspeita da febre maculosa, o médico deve iniciar o tratamento com antibióticos urgentemente, tendo em vista que quanto mais cedo a terapia for iniciada, maiores são as chances de se evitar complicações e morte do paciente. Agora falando um pouco sobre o tratamento, ele deve ser iniciado em todo caso suspeito, independentemente da confirmação sorológica, devido à alta letalidade da doença quando associada ao diagnóstico tardio. Crianças menores de 10 anos de idade, imunossuprimidos e pessoas cujo tratamento é tardio são os que apresentam maior risco de morte. A doxiciclina é a droga mais preconizada no tratamento devido à sua eficácia, segurança e posologia. No entanto, sua apresentação venosa não se encontra disponível no Brasil. O uso parenteral do cloranfenicol é indicado para pacientes com vômitos, instabilidades clínicas ou sintomas neurológicos. O tratamento deve ser mantido por no mínimo 7 dias ou até que o paciente permaneça afebril por 2 a 3 dias. A suspensão oral do cloranfenicol de 25 mg por ml é disponibilizada pelo Ministério da Saúde exclusivamente para tratamento de febre maculosa e outras rickettsioses. Sua distribuição é feita às secretarias estaduais da saúde e a disponibilidade à população está condicionada à notificação de caso. Agora, acerca da prevenção, não existem perspectivas para a fabricação de vacinas.
A antibiótico profilaxia após a exposição à picada de carrapato não se mostrou capaz de evitar a doença. Por isso, o melhor método de prevenção é evitar as áreas de risco. Quando isso não for possível, medidas de proteção pessoal deverão ser adotadas, tais como o uso de roupas claras que facilitem a identificação dos carrapatos a elas aderidos, com cobertura adequada de membros e pescoço, além de calçados fechados, preferencialmente acompanhados por meias. Para maiores de 2 anos de idade, o uso de repelentes à base de DET é eficaz e deve ser considerado. Além disso, a transmissão requer tempo mínimo de 4 a 6 horas de exposição ao carrapato. Por isso, o exame físico recorrente e banho com água e sabão, idealmente de 2 em 2 horas de quem estiver em áreas com infestação do vetor, e a remoção adequada dos mesmos são altamente recomendados. No entanto, a remoção do carrapato deve ser feita utilizando uma pinça com movimentos leves e sem torções. Não deve ser utilizado fósforo, cigarros ou agulha, nem mesmo espremer o carrapato com as unhas.